Deputados e senadores apresentaram a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Não deve prosperar, mas é uma batata que está esquentando a cada dia. A situação do ministro Alexandre de Moraes se torna dia a dia mais desconfortável. Esse pedido de impeachment, entregue por muitos deputados e alguns senadores, não deve prosperar, viu? Não espere que o impeachment vá acontecer e que Alexandre de Moraes, nesse momento, vá passar por isso, mas você vem percebendo que a cada dia mais não está dando para o ministro ter o mesmo conforto. Lula acabou aproveitando o 7 de setembro e chamando o ministro Alexandre e todos os membros do Supremo Tribunal Federal, como deve ser feito mesmo todos os anos, para participar do desfile, não do ato da Paulista, claro, mas do desfile em Brasília, que o presidente da República todo ano participa. Então nós vimos algumas coisas interessantes. Primeiro, 6 ministros foram. É muito raro. 6 ministros do STF foram. Foi Alexandre de Moraes e mais 5 ministros do STF para demonstrar, naturalmente, que o STF e Lula estão fechados. Flávio Dino, ministro do Supremo indicado por Lula, não foi, mas publicou um monte de apoio e tudo mais. E você percebe que há uma união, há um fechamento ali entre o STF e, pelo menos aparentemente, e o presidente Lula. Depois do 7 de setembro em Brasília, o presidente Lula ofereceu no Palácio do Planalto um churrasco para os ministros, inclusive Alexandre de Moraes e os demais lá do Supremo, e para alguns deputados, senadores políticos, apoiadores seus. Então perceba que está havendo ali entre os poderes judiciário e, no caso, o poder executivo, uma ligação que pode até mesmo, em alguns casos, parecer umbilical, um comprometimento. E isso acaba não sendo bom nem para o STF, nem para o governo Lula. Dá a impressão que um quer se aproveitar do outro e que estão unidos com um propósito só, contra a direita brasileira. E, com o passar do tempo, esse tipo de relacionamento entre o poder judiciário com o poder executivo de forma muito churrasquinho, de estarem sempre juntos e de demonstrar apoio demais um para o outro, não é algo bom. Sempre acaba mal. E, aparentemente, as coisas estão caminhando para isso. Por outro lado, Silas Malafaia, ao ver que Pablo Marçal chegou depois que o ato da Paulista havia terminado, Marçal foi cirúrgico. Pablo Marçal foi cirúrgico, ouvinte da Mix. Ele chega exatamente no momento em que o locutor fala: obrigado, pessoal, tinha acabado todas as falas. Aí ele chega e Silas Malafaia não deixou barato. Por quê? Porque a estratégia de Pablo Marçal não foi apoiar o ato do 7 de setembro na Paulista. Foi só de usufruir da colheita, fazer cortes, abraçar o povo, tentar atrair cada vez mais a direita ligada a Bolsonaro e a direita ligada a Silas Malafaia, ou seja, a população evangélica. Esse é o interesse de Pablo Marçal. Pablo Marçal não foi ali para participar de um ato em defesa da liberdade de expressão, em defesa do próprio Jair Bolsonaro, ou em defesa de liberdade
das pessoas que estão presas desde o 8 de janeiro do ano passado. Não, nisso ele não quer se envolver. O Pablo Marçal não quer se indispor com Alexandre de Moraes ou com o Supremo Tribunal Federal ou com qualquer que seja a decisão. Não, não. Em nenhum momento, antes do ato na Paulista, ele nem disse que ia e também não convocou os seus seguidores a irem no ato da Paulista. O que ele queria, o que ele desejava e talvez até tenha conseguido, foi aparecer depois, porque aí ele não estava do lado de Bolsonaro quando Bolsonaro falou, não estava do lado de Malafaia quando Malafaia falou, não estava do lado de Tarcísio quando Tarcísio falou, ou seja, ele diz dessa forma para Alexandre de Moraes, para o Supremo: podem ficar tranquilo, eu estou aqui só atrás dos votos dessas pessoas, mas não estou comprometido com a luta delas. E Malafaia percebeu e não deixou barato. Vamos ver o que foi que Malafaia disse. Povo abençoado do Brasil, eu quero falar sobre Pablo Marçal nas manifestações do 7 de setembro. Em primeiro lugar, para que não haja dúvida, eu quero dizer para vocês que nas últimas 3 campanhas eleitorais de prefeito, tanto o Rio como São Paulo, eu não apoio ninguém no primeiro turno. Eu ajudo meus vereadores. E no segundo turno, sim, eu faço uma escolha. A prova que eu não estou apoiando o prefeito de São Paulo nem ninguém é que eu coloquei esse Twitter aí, ó. Tá aí o Twitter, ó. A quem interessar. Se caso o invasor de propriedade alheia Boulos for para o segundo turno, quem for contra ele, conte comigo. Eu estou dando a prova. Muito bem, estava calado, quieto nessa campanha em São Paulo, até que vem as graves denúncias da Folha de São Paulo, com provas sobejas dos crimes de Alexandre de Moraes em mais de 6 gigabytes de conversa do seu principal assessor no STF. Aí, Pablo Marçal tenta lançar uma cortina de fumaça e duvidar dessas denúncias graves e verdadeiras. Eu falei, tá aí o tweet dele, depois tu lê. Aí eu mando um Twitter, digo, que história é essa? Que conversa é essa? Tá? Ele me responde, depois tu lê os tweets. Aí eu mando outro em cima dele, que ele deve ficar calado. Aí vem uma primeira pergunta. Por que essa defesa de Alexandre de Moraes? É medo ou acordo? Calma, vamos seguir. Aí vem Bolsonaro e diz assim para mim: eu vou convocar todos os candidatos a prefeito de São Paulo para ir no evento, porque o evento é acima de candidatura de prefeito. Eu falei, perfeito, todos foram convidados. A imprensa e todo mundo passou 10 dias perguntando a ele se ele ia. Pergunta se ele falou alguma coisa calada. E outra, ele que usa com tanta força as redes sociais, por que não usou com força para convocar o povo para o 7 de setembro? Que é a resposta? Porque ele sabia que lá nós íamos pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Ou ele tem acordo ou tem medo, por isso ficou calado. Agora a prova que ele chegou depois do encerramento, gente. O locutor está falando, muito obrigado, muito obrigado. Ele chega depois que o evento é encerrado, tenta entrar para ir para o palco, pessoal, não dá mais, acabou o evento. Tanto é que deixam ele entrar na área restritíssima, que era só para autoridades quem estava no palco, tanto é que ele sobe na grade. Tá aí a prova, hã? Escute bem, olha o locutor dizendo muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, 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 nação brasileira! Se você tem alguma dúvida que esse vídeo é uma montagem, entra no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, tem 3 horas do evento. Vai na parte final. Bolsonaro já tinha encerrado, nós estamos agradecendo e o locutor dizendo muito obrigado, muito obrigado. É a hora que Pablo Marçal chega, depois que o evento foi encerrado. Minha gente, olha o que esse cara utiliza. Ele utiliza uma coisa chamada sofisma. Verdades não conclusivas com o objetivo, isso é meias verdades, de confundir e enganar. Por que esse cara não chegou e não falou a verdade total? Eu cheguei depois que o evento foi encerrado, por isso fui impedido de subir no trio elétrico. Acabou. Eu não estava gravando vídeo nem falando nada, mas esse cara é narcísico, ele é megalomaníaco, ele é soberbo, ele quer tirar proveito de tudo, ele é lacrador, ele queria fazer cortes para sua campanha, ele queria tirar proveito daquilo que ele não ajudou e não correu risco.
E eu repito aqui, por que Pablo Marçal só chegou depois do encerramento do evento? Sabe por quê? Das duas, uma. Ou medo ou acordo com Alexandre de Moraes, porque ele sabia que nós íamos pedir o impeachment e denunciar seus crimes. Essa que é a verdade, gente. Como é que um cara não fala a verdade total, diz meia verdade, dando uma de vítima? Essa direita que não deixou eu subir, querendo tirar proveito. Você não é vítima, você é lacrador, é mentiroso e manipulador. Agora, eu estou ouvindo gente da direita e alguns irmãos evangélicos dizendo assim, pastor Malafaia, não fica contra Pablo Marçal, que você vai ajudar o cara da esquerda. E aí, um momentinho. O nosso caráter é igual ao caráter do PT e de Lula? Quer dizer, preste atenção, Lula e o PT eram arqui-inimigos de Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes deles. Quando Alexandre de Moraes começou a perseguir Bolsonaro, Lula e o PT viraram amiguinhos de Alexandre de Moraes. Quer dizer que alguém da direita mente, diz meia verdade, quer tirar proveito daquilo que não ajudou e não construiu, quer lacrar? Nós vamos ficar quietos só porque é da direita? Que caráter é o nosso? Se eu dizer uma coisa para você, meus princípios, que são crenças, valores e caráter, estão sustentados em fundamentos. A questão não é Malafaia ganhou de Pablo Marçal ganhou de Malafaia. Meus princípios não têm vitória nem derrota, têm verdades que norteiam a minha vida. Esse cara não é digno do voto da direita, dos evangélicos, nem do povo de São Paulo, porque mente, deturpa, engana para tirar proveito político. Essa que é a verdade. Eu tô aqui indignado com esse negócio. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. E o governo Lula foi condenado a indenizar Bolsonaro e Michele no caso dos móveis do Alvorada. Vocês se lembram quando o presidente Lula foi eleito e aí ele morou num hotel durante alguns meses porque ele e Janja, ao chegarem lá no palácio, ele disse que não tinha móveis, que os móveis estavam todos estragados e que Bolsonaro havia surrupiado com Michele muitos móveis que pertenciam à presidência da República, ao Estado. Pois é, eles ficaram batendo muito nisso, moraram no hotel, muito dinheiro foi gasto durante esses cerca de 90 dias que o presidente e sua esposa moraram no hotel, gastaram mais um mundo de dinheiro para remodelar e comprar móveis novos e acusaram Michele e Jair Bolsonaro de terem surrupiado, de terem levado, de terem então, nesse caso, furtado os bens que eram patrimônio público. Pois é, Bolsonaro e Michele processaram Lula e Janja com relação a essas acusações. E a Folha traz que a 17ª Vara Federal da Justiça do Distrito Federal condenou, na última segunda-feira, o governo Lula do PT a pagar R$15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por danos morais no episódio da localização e estado dos móveis do Palácio Alvorada. Isso mesmo, é isso mesmo. A defesa do ex-presidente havia alegado que o casal Bolsonaro, por ocasião do exercício do mandato presidencial de 2019 a 2022, optou por usar os seus móveis pessoais no palácio e que a mobília pertencente ao acervo federal ficou em um depósito. O que quer dizer isso? Bolsonaro conseguiu provar com Michele na justiça o seguinte: realmente eles levaram os móveis que eles estavam usando lá no palácio. Realmente houve isso. Mas os móveis eram deles. O que eles fizeram? Quando Michele e Jair Bolsonaro foram morar lá, Michele notou que os móveis que eles já possuíam, porque eles moravam em Brasília, seriam mais do jeito deles ali. Então, eles mandaram tirar os móveis do palácio, os móveis que eram realmente do Estado brasileiro, eles foram encaixotados e guardados, e Michele trouxe os móveis dela para o palácio. Quando eles perdem as eleições e vão voltar a morar em um apartamento em Brasília, o que ele faz? Os móveis são dele, então eles retiraram os móveis deles e levaram para o seu apartamento.
E Lula e Janja, sem saber que os móveis que eram do Estado, eram do Palácio, estavam encaixotados, vendo que não haviam os móveis ali colocados, decidiram dizer que Bolsonaro e Michele haviam furtado os móveis. Mas eles não furtaram. Os móveis estavam lá, guardadinhos, e o que aconteceu foi que eles tinham levado móveis deles para lá e agora que tinham perdido as eleições, iam levar os móveis de novo para o apartamento onde moravam. Conseguiram provar e agora Lulinha e Janjinha vão ter que pagar uma indenização para eles. A língua é o chicote do corpo, já diz o velho ditado.